Uma das objeções mais comuns ao MMM é que o MMM não produz nada, que não existem bens nem serviços, que transferimos dinheiro de um bolso para outro e assim por diante. Vejamos esta questão como dizem em palavras simples, com base em fatos. Iniciamos em essência pela base. Da taxa básica do Banco Central, da taxa do credor de dinheiro. A taxa básica do Banco Central em nosso país é agora de 16% ao ano. O que significa isto? Isso significa que para cada 100 rublos emitidos, o Banco Central recebe 116 rublos por ano. Ou seja, eles deveriam devolvê-la a ele. Pirâmide de dívidas. Para quem o Banco Central emite, então você como pessoa comum pode ir ao Banco Central e fazer um empréstimo a 16% ao ano. Não. Você pega um empréstimo de um intermediário em um banco comercial. Foi assim que Mavrodi disse uma vez que todo este sistema financeiro é vicioso. Que tem uma mãe-aranha, essa é a FRS, e ela tem filhotes lá, larvas, digamos. Os pauchatas são os bancos centrais dos diferentes países, e as pequenas larvas, este é o último recurso, são, portanto, os bancos comerciais dos diferentes países. Então agora vamos voltar à sua produção favorita. Pegaremos um canteiro. Está curioso sobre a rentabilidade da construção? Ou seja, quanto lucro um desenvolvedor pode obter por ano? Você ficará espantado. Esse lucro, no melhor cenário, cobrirá apenas a taxa básica de empréstimo. Mas é o desenvolvedor quem precisa ganhar dinheiro. O que se passa? Ocorre um engano. Porque é assim que as autoridades nos dizem em particular. A Iana Biolina diz como justifica uma taxa base tão elevada que dizem a inflação, a pressão inflacionista, os preços estão a subir, então temos que conter, ou seja, então nós necessidade de aumentar o preço do dinheiro supostamente para conter a inflação. Mas a relação de causa e efeito aqui é oposta, que aliás é sobre o que Victor Efimov e eu estamos falando. Links para uma conversa com ele lá por 2 horas, 3 vídeos de 40 minutos cada. Vou anexar na descrição desse vídeo, não deixe de assistir. Que a relação causa e efeito é inversa. Essa é a razão, esta é a taxa básica. Afinal, acabei de explicar isso para ter lucro ali para um incorporador, um agricultor ou outra pessoa que realmente esteja envolvida em algum tipo de produção. Eles precisam aumentar os preços finais. É isso, os preços estão subindo. Ou seja, quanto maior a taxa básica, maior a inflação. Aqui está a fórmula simples. A prova é toda a nossa vida. Veja o que está acontecendo em nosso país. Temos um grupo de produtos que estão ficando mais baratos. O mais interessante, em relação à produção em si. Quem é o responsável pela produção aqui? Que produzem essas pessoas que criticam a MNM por não produzir nada. Eles são todos vendedores ambulantes. Eles simplesmente compram alguma porcaria na China, provavelmente, e vendem aqui com uma margem de lucro de 300, 400%. Isso é irrelevante. Essas roupas, alguns eletrônicos, esse é o objetivo do negócio. Bem, tudo bem, eles gastam com transporte e logística. O resto é apenas dinheiro do nada. Ou seja, não há produção lá. Veja, por exemplo, quanto custa um carro estrangeiro na China e quanto custa aqui. É isso. A pessoa abre sua margem para no final lutar contra o agiota. Compreende o conceito de horror? É por isso que somos todos escravos de agiotas? Por ser esta a margem do agiota, ela está presente em absolutamente todos os bens e serviços. Ou seja, mesmo que nós próprios não contratemos empréstimos, pagamos, compramos bens. Este produto já contém a taxa do agiota, bem como o lucro, a margem no sentido de um intermediário e assim por diante. E se é o bancário estruturado da mesma forma, bem como o próprio? Por que é proibido tomar empréstimo de 16% do Banco Central, mas forçado a taxas mais altas de empréstimos comerciais? O banco comercial investiu lá por interesse próprio. Ou seja, em todo o país é um vendedor ambulante. Parece, olha, uma economia de matéria-prima, que vendemos petróleo e gás lá. Ou seja, segundo esta lógica, estas empresas, repito, são uma economia baseada em recursos no nosso país. Ou seja, as empresas de commodities, portanto, deveriam ser as primeiras em capitalização. Assim deveriam ser os mais bem-sucedidos. Eles determinam essencialmente a fonte da principal renda do nosso país. Quem lidera em capitalização? Ou seja, este fato confirma absoluta e completamente tudo que acabei de dizer. Além disso, este iceberg, que há cerca de 30 anos simplesmente enganou as pessoas quanto ao seu dinheiro, zerou os depósitos, bem, desvalorizou-os, a chamada reforma monetária.
Se você mesmo não sabe, pergunte aos seus pais, avós e avós. Pessoas usavam depósitos para comprar carros ou apartamentos. E apenas um dia todo esse dinheiro virou nada, tanto que com ele só dava comprar um pão. Veja as realidades. Mas o mais terrível é que, repito mais uma vez, se nada for feito a respeito, então nós, filhos de escravos, daremos à luz exatamente os mesmos escravos, intimidados, submissos, que não entendem absolutamente nada, que estamos engajados. Bem, isso é oportunismo, na verdade, isso nem é vida humana. Tudo o que está acontecendo, resumido, é isso. Não importa quanto você ganhe, não importa quantos créditos você acumule, você ainda é escravo. Ou seja, tudo se resume ao fato de você jogar de acordo com as regras do usurário, que são inteiramente escritas desta forma. Ou seja, tudo está organizado de tal forma que no final só o agiota ganha o jogo. Acompanhe o mundo, acontecimentos atuais. Todas estas guerras intermináveis, todos estes horrores. A maioria das pessoas que vivem no planeta hoje, observem, não estou falando do nosso país, mas do mundo inteiro, elas estão no nível de sobrevivência, sabe? Só para sobreviver. Ou seja, só para sobreviver lá, para ganhar dinheiro para comer, até o teto acima de sua cabeça. No nosso país, por exemplo, jovens, chamados especialistas, jovens estudantes recém-formados na universidade, se não tiverem pais ladrões, algum tipo de bari, essa gente inútil, desprezada por todos os povos em tudo vezes. Não é à toa, aliás. Como viver se carece de capital inicial para comprar uma moradia, sendo que não se dispõe de recursos financeiros? Eles são obrigados a fazer hipotecas, ou seja, se inscrevem na escravidão, como se, bom, por vontade própria, sim. Isto é, como se tudo isso fosse natural, bom, como poderia ser de outra forma? Você pergunta. Como poderia ser diferente? Sim, muito simples. Poderia ser de outra forma. Este é o sistema MMM, em que este chamado multiplicador de dinheiro, ou pirâmide financeira, como se costuma dizer na nossa sociedade economicamente inculta, aqui este multiplicador de dinheiro funciona no interesse das próprias pessoas. Então digo a Efimov que uma cunha derruba a outra. É assim que se entende esse ditado. E ele, velho, exausto da vida, começou a dar desculpas ali, dizendo que não, ali é impossível, algumas teorias foram para lá. Mas na verdade a MMM trabalha num ambiente super agressivo. Está trabalhando há 5 anos. Apesar de todos esses gritos de todos esses grandes fabricantes que não produzem nada lá. O que produz? Vocês enganados, companheiros. Repito, aqui estão os fatos. Não há nada além de lucro por toda parte. Uma pirâmide de dívidas em que a maioria simplesmente perde. Isso são estatísticas, são fatos. Vejam como vive a maioria. Mal repito, eles conseguem sobreviver. Basta olhar ao redor, abrir os olhos. Em geral, a questão é: você é capaz de compreender esses fatos que expressei? Você é capaz de juntar tudo e ver o que realmente está acontecendo? Você é capaz de encarar a verdade ou não? É isso. A questão é apenas esta. E se você não controlar a cabeça, se não estudar esse assunto, não entenderá como funciona o maravilhoso e engenhoso sistema MMM inventado. Bem, como foi inventado? O Mavrod não inventou nada. Ele fala sobre isso diretamente. Lá, leia seu jornalismo em nosso canal de telegramas Clube Mavrod em mensagens fixadas. Ele diz diretamente: eu não inventei nada. Apenas peguei o multiplicador de dinheiro e usei em benefício. Como se, bem, no interesse dos próprios participantes, e não de algum grupo autoeleito de pessoas, como acontece no caso dos agiotas, que são todos eles que controlam o mundo há muito tempo e estão simplesmente bebendo sangue e espremendo todo o suco das pessoas. Mas realisticamente, se você não entende isso, você vai continuar sendo um escravo que dará à luz exatamente os mesmos escravos que não entenderão absolutamente nada nesta vida. Repetindo, não importa quanto dinheiro você tem aí, você não ganhou dinheiro, não importa que tipo de carros você dirigiu lá. Não importa quais reformas haja, apartamentos em que você morou, você é um escravo. É isso, este é um fato seco. Então aqui proponho a você abrir a porta para um novo mundo, ou seja, compreender, por mais pomposo e pretensioso que pareça, apenas compreender. Afinal, você pode mudar este mundo. Além disso, esta é uma tarefa absolutamente alcançável. Outra questão é que a mudança começa de baixo. Ou seja, nem as autoridades nem o presidente conseguem encontrar mudanças. Afinal, todas essas estruturas são subsistemas. E o sistema principal é financeiro. Todos precisam de dinheiro, afinal. Eles são os mesmos escravos. Parte deste sistema há muito estabelecido, que todos tomam como certo, como algo dado como certo, como algo natural,
enquanto não há nada de natural em todo este horror em que o mundo moderno está a mergulhar. Isso é tudo. Então estude, aprofunde-se, seja bem-vindo às pessoas livres. Podemos muito.